Está no ar, programa Alfa e Ômega. Alfa e Ômega, princípio e fim, Jesus Cristo reina em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, Sua palavra é luz pra gente. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, Sua luz nos guia eternamente. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Nesta segunda-feira, 14 de julho de 2025, eu, Sirlene Chiari, membro consagrado da comunidade católica Alfa e Ômega, estarei com vocês nesta programação. E o nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Só Ele nos basta. Evangelho do Dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos na 15ª semana do tempo comum e nesta segunda-feira nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos do 34 até o capítulo 11, versículo 1. Então nós vamos ler, permitir que esta palavra toque no mais profundo do nosso ser, toque em nossa essência, que possamos acolher o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Aleluia, aleluia, aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vemos que o Evangelho de hoje, ele vem nos revelar que o seguimento de Jesus tem uma série de implicações e que não permite da nossa parte o meio termo, com os pés em duas canoas, pois exige
de nós, de cada um de nós, exige a radicalidade nessa busca constante de permitir que Jesus seja o Senhor, que Jesus seja o Salvador. Ou seguimos Jesus ou não seguimos. Não existe um segmento até um certo ponto ou de acordo com as minhas condições, pois o seguimento a Jesus é incondicional. Então vamos gravar isso, que o seguimento a Jesus é incondicional. Então não dá para eu ficar colocando o quê? As minhas condições. Não dá no seguimento a Jesus. Porque as condições de quem é? As condições é do Cristo Senhor. Então é o que ele nos dá hoje, né? O que ele fala, né? As implicações. Quem ama seu pai, sua mãe, quem não toma sua cruz, quem procura conservar sua vida. Então, e para que isso seja possível, Jesus, ele deve ser quem? O valor absoluto e único de nossas vidas. Devemos ser deixados, ser conduzidos e dirigidos por Ele, de modo que tudo que façamos para estar com Ele e assim realizar a sua vontade, a fim de que tenhamos coragem de, com Ele, com Jesus, assumir a nossa cruz do dia a dia e segui-lo até onde for necessário, consumindo assim a nossa vida por Ele, por amor a Ele, como diz a canção, né? Eu seguirei aonde fores, Senhor. Então é isso, é um seguimento a Jesus incondicional. O seguimento a Jesus não dá para colocarmos condições. Nossa, se eu sarar, vou te seguir. Quantas promessas às vezes nós já fizemos. Se eu melhorar, eu vou começar ir a participar da Santa Missa. Né? Com Deus não dá para nós realizarmos negociações. Ou eu sigo a Jesus, ou eu sigo a Jesus. Né? Não dá para nós ficarmos no meio termo, ficar aí com as negociações. Ele é o Senhor. Então a mim e a você cabe o seguimento incondicional, sem reservas, né? Então, somente quem tem um verdadeiro amor por Jesus e pelo reino de Deus é capaz de viver de tal maneira. Então, é sermos possuidores deste amor por Jesus, de todos os dias, na graça do Espírito, atualizarmos esta experiência do seu amor incondicional por nós. Jesus, ele que morreu na cruz por amor a cada um de nós, ele colocou condições para você? Ele colocou condições para mim? Não. Jesus não colocou. Ele não olhou para as minhas fraquezas, para as minhas misérias, para os meus pecados, mas por causa dos meus pecados, ele se entregou por amor a mim e também por amor a você. Então olhemos também para o amor incondicional com que Jesus te ama, me ama a cada um de nós. E que assim também no seguimento a Ele, nós também não coloquemos de forma alguma condição nenhuma para tal seguimento, né? E nós vimos hoje também, né, que Jesus, ele fala que ele não veio trazer a paz, mas que ele veio trazer a espada. Jesus, ele próprio é a paz, a sua pessoa é a paz. E ele veio trazer a espada do Espírito. Somos chamados a viver como homens e mulheres alcançados pelo Espírito Santo de Deus e sendo alcançados, que assim nós possamos dirigir a nossa vida, não mais vivendo a nossa vida na carne, né? Não mais apegados
mas desapegados de tudo aquilo que muitas vezes quer ocupar o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele veio mesmo trazer a espada do Espírito. Ele veio trazer a espada da cruz, porque quem abraça a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é porque verdadeiramente fez a experiência e reconhece Jesus como o seu Senhor. E por isso que abraça a cruz com amor e por causa de Jesus. É por causa dele. Então Jesus, ele é a própria paz, mas ele veio trazer a espada. A espada. A palavra de Deus, ela atinge até mesmo, a nossa medula, ela atinge até mesmo as conjunturas dos nossos ossos, do nosso corpo. Então Jesus é este que veio, e que assim nós possamos viver no Espírito, vivermos a nossa vida hoje no Espírito, vivermos no Espírito de Deus e sermos conduzidos por Ele para assim realizarmos a vontade de Deus, para assim verdadeiramente, para que Jesus tome o seu devido lugar em nossa vida como Senhor, como aquele que é. Então que Jesus, que traz hoje a espada da sua palavra, que vem para nós discernirmos cada situação, Ele mesmo é a paz. Que tenhamos assim hoje, agora, neste instante, uma íntima união e comunhão com aquele que é e sempre será Jesus, princípio e fim. Terço, Alfa e Ômega. Meu irmão e minha irmã, o que eu e você nós podemos fazer sem Deus? Muito pouco, quase nada nós podemos fazer sem Deus. Então nós queremos rezar através deste terço, rezar esta verdade: eu nada sou sem Deus em minha vida, no meu viver, no meu dia a dia, não posso fazer nada. Então vamos rezar e proclamar verdadeiramente o senhorio de Jesus em nossa vida. Proclamar Deus, somente Deus em tudo. Em tudo, desde o momento em que eu acordo, desde o momento em que eu abro os meus olhos, quando eu acordo, até ao momento em que eu fecho os meus olhos para dormir, e mesmo dormindo, queremos proclamar que Jesus, Ele é o princípio e o fim. É Ele quem basta em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Então nós queremos, neste terço, rezarmos isso mesmo. O que eu e você podemos fazer sem Deus? Sem ti, como diz a canção, nada posso fazer, nada, nada, nada. Sem Deus, eu e você, nada podemos fazer, nem mesmo respirar, porque é o próprio Deus quem nos dá, o hálito da vida, é Ele mesmo quem nos dá o ar que respiramos. Então, o quanto nós necessitamos de Deus. Tem uma jaculatória que eu gosto de rezá-la, nós rezamos geralmente quando nós vamos fazer as laudes, ou as vésperas, ou as completas. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Então, é uma oração que eu gosto de sempre ter nos meus lábios, diante de alguma situação, diante de algum desafio. Então, eu clamo a Deus, vinde, ó Deus, em meu auxílio, porque só Ele é o auxiliador diante de tantas situações que nós vivenciamos, e socorrei-me sem demora. E um dia eu fiz essa experiência, diante de uma situação que eu estava vivenciando, eu fiquei todo dia, assim, eu fiquei ininterruptamente, sabe? Vinde, ó Deus, em meu auxílio, e rezando, e rezando, e rezando. Chegou a tarde, diante de uma situação que precisava ser resolvida, veio o resultado dessa situação que eu fiquei clamando e pedindo a Deus. Então, porque às vezes, diante daquilo que nós vivenciamos, nós não temos palavras, Então, por isso que as jaculatórias, as antífonas, elas nos ajudam a nos colocar verdadeiramente, dependentemente nas mãos de Deus. E até hoje, se você aí no seu dia a dia, você pode também rezar esta jaculatória. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Porque muitas vezes nós queremos fazer o quê? Também as coisas do nosso jeito e da nossa cabeça. E somente Deus, Ele é o nosso auxiliador. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São João da Cruz, rogai por nós. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. É o que nós te clamamos, Senhor, através deste terço, proclamando o teu senhorio em nossas vidas, de não fazermos, Senhor, as coisas do nosso jeito, da nossa cabeça, mas dá-nos a graça de nos submetermos a Ti, Senhor, incondicionalmente, entregarmos-nos a Ti inteiramente e permitir que o Teu senhorio em tudo aquilo que fizermos conduza as nossas ações, conduza as nossas vidas. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém.
Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Teresa d'Ávila que vivia, que Deus bastava, Deus o único bastante para ela, Então que também que Deus seja para nós, o único bastante. Deus é e basta. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, roga por nós, Santa Teresinha, para que possamos realizar a vontade de Deus e compreendendo que sem Ele nada nós podemos fazer. Por isso, Senhor, vinde em nosso auxílio. Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de nossas vidas. Amém. Deus, somente Deus, em tudo e sempre. 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 Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O recado de Deus. O que será que nós vamos estar vendo hoje no recado de Deus? E Deus tem um recadinho especial para mim e para você. Quem é o inconformado? O inconformado é aquele que não se dá por satisfeito. Ele sente uma inquietação diante de algo que precisa mudar. Porém, muitas vezes, nossas inconformidades são direcionadas ao comportamento dos outros e não ao nosso. Deus começou a me mostrar que precisamos de um novo movimento, uma inconformidade interna, uma insatisfação com nossas próprias atitudes e falta de virtudes. É mais fácil julgar e apontar para os outros do que vigiar a nossa vida. Então nós somos chamados a uma inconformidade transformadora. Comecei a me perguntar: qual é a fé que me nutre? Estou vivendo a vida de Cristo que verdadeiramente abracei? Sou mais preocupada em corrigir os outros do que a mim mesma?
Quantas vezes nos preocupamos mais em criticar e julgar os outros, até mesmo nas redes sociais, do que em buscar a nossa própria conversão? Deus nos chama a sermos inconformados com a nossa vida, com nossos pecados e com a falta de virtude. Este é um convite para que paremos de olhar para o outro e voltemos o olhar para nós mesmos, buscando a santidade. Entremos, sim, nesse processo de inconformidade, buscando em Deus o que nos convém. Chegamos ao final da nossa programação e nós queremos clamar a bênção de Deus sobre nós. Deus se compadeça de nós e nos abençoe. Sua face resplandeça sobre nós e tenha misericórdia. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quanto mais somos de Maria, mais e mais somos de Jesus Cristo, nosso Senhor. E até amanhã, se Deus quiser. Alfa e Ômega, começo e fim, Jesus Cristo sempre em mim. Deus somente, Deus em tudo e sempre, sua luz nos guia eternamente. Fé que guia, amor que salva, até breve que Deus te guarda. Nos encontramos na próxima. Fique na paz e na presença de Deus.